Amanhã começa o horário eleitoral gratuito nas redes de rádio e TV de todo o país. E sobre as regras que os candidatos devem respeitar e o veto do TSE ao uso de celulares na cabine de votação, uma notícia que trouxemos agora há pouco para você aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos conversar agora com o advogado Gabriel Lima, especialista em direito eleitoral. Doutor Gabriel, boa noite. Obrigado pela entrevista, pela presença aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite, Vitor. Boa noite, Lívia. Prazer falar com vocês. Doutor, sobre o início do horário eleitoral gratuito em rádio e televisão, quais são os limites? O que é que os candidatos podem dizer nesse espaço? A divulgação do número de urna talvez seja o principal, né? Aquela marca, né? Quando a gente lembra do horário eleitoral gratuito, aquele momento em que o candidato dá o número para o eleitor votar nele. E que mais? Está liberado ataques, por exemplo? Estão liberados ataques, críticas mais duras, mais incisivas aos adversários ou não? Eles precisam ficar restritos à apresentação das próprias propostas? O que é que vale e o que é que não vale no horário eleitoral gratuito, doutor? Bom, boa noite. De fato, a propaganda no horário gratuito tem umas nuances próprias, né? Principalmente com relação a isso que você mencionou sobre um espaço dado ao candidato para ele efetivamente contribuir na grande mídia, né? Na televisão, na rádio, com realmente as propostas que ele tem. A resolução do TSE, que dispõe sobre propaganda e a propaganda no horário gratuito, ela fala que é possível falar sobre, por exemplo, atos de governo, atos que foram feitos durante a administração de um candidato que, por um acaso, está se tentando a reeleição, e também, assim, é preciso pontuar, pode-se fazer uma crítica a candidato ou candidata adversário que tenha já participado de governo anterior ou de mandato anterior, né, de alguma eleição proporcional, seja de deputado federal ou estadual. Mas, claro, todos os abusos, eles devem ser limitados, e são limitados pela legislação. Inclusive, é possível que o espaço de horário de um candidato que acaba infringindo e atuando além desse limite, abusando, acabando criticando além da conta um adversário, ele possa ser tomado e ser dado, inclusive, um direito de resposta para o candidato adversário. Agora, doutor, como o Brown já falou na abertura dessa entrevista, hoje o TSE decidiu proibir o uso de aparelhos celulares e câmeras fotográficas em geral, essas mais modernas com toda certeza, na cabine de votação no dia das eleições. Quem critica essa medida diz que é uma forma de inviabilizar o registro de eventuais problemas no sistema eleitoral, problemas nas urnas eletrônicas. E quem é a favor dessa medida diz que é uma forma de garantir esse voto sigiloso, voto secreto, que não pode ser dito, aos quatro ventos e nem demonstrado também. Queria ouvir o senhor, o que o senhor achou dessa determinação do Tribunal Superior Eleitoral? É bem-vinda essa medida? Lívia, eu acho que é bem-vinda sim, porque em que pese exista a liberdade de carregar o celular em direção ao momento do voto, o voto em si ele é sigiloso e está previsto na própria Constituição o sigilo do voto. Eu acho que isso é bem-vindo porque acaba que dá um fortalecimento para que não aconteçam casos de, não diria infringência, ou um abuso mesmo, de um eleitor chegar na urna, tirar foto e, enfim, até isso até já tem, eu acho que a decisão do TSE realmente foi bem justificada. Inclusive, se o eleitor ele chegar e tentar utilizar o telefone celular na urna no momento da votação, isso pode ser considerado um crime eleitoral, né? Então, eu acho que a decisão do TSE ela foi muito bem colocada nesse ponto. Eu acho que foi bem-vinda, sim, porque em que pese existe a liberdade do eleitor usar o seu telefone e tal, eu acho que o sigilo da votação e o processo eleitoral como um todo, ele, nesse momento, ele é mais importante. Doutora, a pergunta agora é da nossa comentarista Cristina Grêmio. Doutora, também houve uma discussão, uma decisão aí em relação a porte de armas. Na sua opinião, isso está embasado em lei
ou é apenas para plantar uma narrativa aí contra os famosos CACs, né, que são os colecionadores de armas e que são vistos como apoiadores do presidente Bolsonaro? Não, eu acho que carregar, aportar uma arma em direção à urna, em direção ao momento do voto, também está embasado, a meu ver, está embasado sim numa questão legal aí de evitar não só um ilícito eleitoral, mas também o cometimento de crimes comuns, porque no momento da votação, da eleição, os ânimos estão realmente à flor da pele, a depender do contexto da eleição, como vai estar, né, exatamente na época, os candidatos mais próximos, enfim, mas isso está embasado em lei, sim. Isso não é uma forma apenas de conter os ânimos dos cargos, como foi dito. Agora a sua pergunta, Miguel Daúde. Doutor, boa noite. A roupa que o eleitor pode usar para ir votar. E que não pode, né, também. Ele pode usar e a que não pode usar. Boa noite, tudo bem? Olha, com relação à roupa, o eleitor ele tem liberdade de utilizar no momento da votação a que bem desejar. É claro que não pode um grande número de pessoas em conjunto ir à votação com a camisa, por exemplo, da campanha. Isso não pode, porque isso no momento do dia da eleição pode ser configurado um ilícito. Mas agora, o eleitor, se ele deseja expressar a manifestação dele sobre desejo eleitoral, desejo político, ele pode sim se dirigir à urna com uma camisa, por exemplo, com uma sigla partidária. Ok, ouvimos aqui o doutor Gabriel Lima, advogado, especialista em direito eleitoral. Obrigado mais uma vez, doutor, pela presença. Boa noite e até uma próxima. Boa noite, obrigado a vocês.